Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Marcelo Cardoso aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Já peço para você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser receber as notificações dos vídeos novos que eu colocar por aqui, clica aí no sininho de notificações e ao final do vídeo, se esse conteúdo te foi útil, clica aí no botão curtir, ok? Nós estamos aqui ainda naquela longa reflexão sobre o livro de Isaías, um livro com capítulos muito numerosos em quantidade, são 66 capítulos. Hoje nós analisaremos o capítulo 17, obviamente dentro daquela proposta simples de uma reflexão rápida, de um texto que é bem difícil, é um livro que não é muito usual de ser dado em devocionais, em reflexões rápidas como essa que eu estou sugerindo aqui, e foi exatamente por isso que eu peguei. É um livro que não é muito comum, mas ele tem bastante coisa que pode ser útil para nossas vidas ainda hoje, porque se você é cristão, você entende que a palavra de Deus ela não passa, não é? Ela continua tendo a sua validade, desde que você obviamente respeite ali as técnicas e as próprias características que o texto tem de tradução, de interpretação, não é? Então, para fazer essa transposição do Antigo Testamento, milhares de anos atrás, para os dias de hoje, é necessário uma certa técnica, uma certa habilidade, um certo estudo, e eu tenho esse conhecimento de forma satisfatória que eu possa trazer hoje para vocês aqui uma reflexão que sirva de um texto que sirva para hoje, mesmo sendo tão antigo, não é? Então, no capítulo 17, como eu costumo fazer, eu vou ler alguns versículos desse capítulo, não vou ler ele todo, apesar de ser um capítulo pequeno. Nós estamos no livro de Isaías e ainda naquela declaração de sentenças contra nações. Então, você percebe que Deus, por meio do profeta Isaías, profere diversas sentenças, não apenas contra o seu povo, não apenas contra as duas tribos, né? O reino do norte e o reino do sul, os dois reinos, não é? Às vezes eu falo tribos, mas na verdade são dois reinos. O reino do norte, que ficou ali com Israel e a sua capital Samaria, e o reino do sul, que ficou com Jerusalém e ficou com o Judá e a sua capital Jerusalém, não é? E é daí que vem, da tribo de Judá, que vem a descendência do Cristo, de Jesus, o nosso Senhor. Então, ainda dentro do capítulo 17 de Isaías, a reflexão ela vai fazer uma sentença contra Damasco e também contra o próprio reino do norte, Israel, que aqui vai estar como Jacó. Então Damasco é a capital da Assíria. Como você sabe, a Assíria, o reino assírio, dominou o reino do norte, Israel, e a Babilônia dominou o reino do sul, que foi Judá. Ok? Então aqui ainda dentro dessa disposição cronológica que não é linear, ou seja, Isaías ele não vai narrar os acontecimentos de maneira cronológica sequencial, mas ele vai falar uma coisa aqui, depois vai falar algo lá da frente, depois vai voltar. Então você tem que estar ligado aí nos pontos principais dos acontecimentos. Se você conseguir dividir aí entre a divisão do reino, depois o domínio do reino do norte, depois o domínio do reino do sul e depois a restauração de Jerusalém, você vai se dar bem nessa linha cronológica, você vai ficar pulando de uma ponta para outra. Aqui nós estamos numa profecia provavelmente antes de a Síria dominar o reino do norte. Então a profecia contra Damasco, capital da Assíria. Olha só o que diz o texto. Isaías 17, versículo 1. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o resto da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E agora ele já começa a apontar a sua profecia para o reino do norte, para Jacó, no caso Israel. E diz assim: naquele dia
a glória de Jacó será diminuída e a gordura da sua carne desaparecerá. Estamos aqui, me perdi, peraí, versículo 5 agora. Será como o ceifeiro quando ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe as espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então ele está dizendo mais uma vez aqui que o seu povo, tanto Damasco, né, a Síria, que não é o seu povo propriamente dito, como o seu povo de Israel, aqui no caso colocado como Jacó, eles serão punidos, serão alcançados pela intervenção, pela disciplina divina, mas o seu povo permanecerá, como você percebe, é como vai balançar um galho, né? E ainda durarão ali, sobrarão algumas azeitonas, ou seja, então ele não vai destruir completamente o seu povo, ele vai apenas aplicar a sua sentença, o seu juízo, a sua correção, conforme a sua sabedoria infalível e inquestionável, e traz ainda assim a esperança que o seu povo não será destruído, completamente destruído da face da terra. Então aqui nós vemos já a misericórdia de Deus, mesmo diante da prática incorreta, da prática digna de punição praticada pelo seu povo, tá bom? Aí ainda versículo 7 diz assim, ó, naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel, ou seja, o seu povo que um dia desviou o seu olhar do seu Deus, depois da punição irá olhar de novo, voltar a olhar para Deus. Isso aqui é muito simbólico, ao mesmo tempo muito poderoso, porque quando você está dizendo essa questão de o povo vai olhar de novo para Deus, significa que o povo vai entender, vai olhar a sua situação, vai perceber que está em desgraça e vai olhar para Deus e vai pedir socorro a Ele, vai reconciliar-se com o seu Deus, não é? Então é um sinal de esperança que mesmo diante da punição, você percebe que o livro de Isaías ele é repleto dessas sentenças punitivas, até mais ou menos no capítulo 25 ainda vai ser assim, tem profecia contra a Etiópia, contra o Egito, contra outras nações, depois virá mais uma vez uma esperança, um renovo, e assim uma grande parte do livro de Isaías vai narrar essas disciplinas, dessas profecias contra algumas nações e contra o seu próprio povo também, mas com o intuito de restauração, não de destruição, ok? A disciplina de Deus, ela tem como principal objetivo a restauração e não a destruição. Eles não olharão para os altares, no versículo 8, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para aquilo que os seus dedos fizeram, não é? Nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares do incenso. Então aqui está mostrando que eles não vão olhar para aquelas obras de idolatria, aqueles falsos deuses que eles, altares que eles levantaram, não vão mais olhar para eles. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação, porque você se esqueceu do seu Deus, o Deus da sua salvação, e não se lembrou da rocha da sua fortaleza, ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fiz crescer, e na manhã seguinte as fiz florescer. Ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. E aí ele vai continuar dizendo aí da esperança que o povo deve ter, mas sem esquecer de que a mão de Deus irá pesar, irá passar por cima do seu povo como uma disciplina, e isso acontecerá, é fato, Deus fará isso, mas no final a proposta, o propósito de Deus é a restauração do seu povo e nunca a sua destruição, tá bom? Então essa aqui é a reflexão rápida, básica, que você pode ter do capítulo 17, a teologia do capítulo 17 de Isaías. Se você gostou, você pode curtir esse vídeo. Se você
quiser compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, você pode compartilhar o link deste vídeo. E mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações no YouTube, que é assim que a plataforma trabalha, para a gente poder popular mais esse canal e a gente fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Como eu já falei, não vou fazer apenas conteúdos assim, mas farei leituras de artigos, aulas, resenhas de livros, resumos de livros, e a gente vai seguindo em frente dessa forma, tá bom? Não estou conseguindo manter uma sequência aqui de vídeos no YouTube, mas se Deus quiser, a gente começa a encher mais aqui de conteúdo, tá bom? Então, mais uma vez, aqui é Marcelo Cardoso, agradeço pela sua participação. Você está na minha série de reflexões sobre o livro de Isaías. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e, mais uma vez, não podia esquecer, busquem sempre as coisas do alto.